meio. Ele não é um fim em si mesmo, né? Então, assim, ninguém se transporta, né, se desloca pelo simples prazer de deslocar, né? O transporte é o que liga, né? O que conecta. Ou você pode também imaginar que o transporte é uma barreira a ser enfrentada dos indivíduos chegarem às suas necessidades e desejos. Então, o transporte, ele na maioria das vezes vai ser reflexo do que acontece na cidade, numa localidade. Tá bom? Nossa, que nem que o negócio aqui obedeça e mude. Então, primeiro eu quero falar sobre a rede metropolitana de transporte coletivo, a RMTC, né, que é o sistema de transporte de Goiânia. A região metropolitana de Goiânia foi criada em 30 de dezembro de 99, engloba 18 municípios, né, e a principal região do estado de Goiás, né, com cerca de 35% da população total, um terço dos eleitores e 80% dos estudantes universitários, né, e produz aproximadamente 36% do PIB do estado de Goiás. A RMTC é dividida nos seguintes agentes, né? Quem cuida da operação são as concessionárias, né? O consórcio da RMTC, que tem o nome de RedeMob, né? O CityPass é o nosso sistema de bilhetagem, ele é um sistema de bilhetagem, né, privado, né, de detenção dos concedentes. O que mais também é privado aqui em Goiânia é a administração dos terminais. Então, os terminais são 100% administrados pelos operadores, né? O BRT é também pelo consórcio dos operadores, apesar da operadora ser uma empresa pública, que é a Metrobus, né? E toda a gestão e infraestrutura pública, que no caso é via e pontos de embarque e desembarque, as paradas de ônibus, né, fica por conta da CMTC, que é o braço executivo, que é a Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo, e a CDTC, que é a Câmara Deliberativa de Transporte Coletivo. Goiânia tem uma singularidade, né, é um sistema metropolitano, então, diferente, por exemplo, de São Paulo, em Goiânia não existe o sistema municipal e o sistema metropolitano, é um sistema único, no qual representantes dos 18 municípios e do governo estadual sentam, né, tem uma cadeira na Câmara Deliberativa para tomar as decisões. Um outro fato, né, único nosso é que em Goiânia existe uma tarifa única para todo o sistema. Então, todo e qualquer deslocamento, o custo será para o passageiro de R$ 4,30, independente se ele vai andar dentro de Goiânia ou dentro de Trindade, que é um dos municípios, ou vai sair de Trindade e vir para Goiânia, ou de Trindade para Bela Vista. Trindade e Bela Vista dá mais de 30 quilômetros. Então, né, esse é o nosso sistema. Atualmente, as concessões são divididas por áreas de operação, né? Nessa figura nós temos aqui o mapa da região metropolitana, a sua divisão em lotes, né, em áreas regionais, em arcos, um mapa sinótico, para ter uma ideia da estrutura da rede nessa divisão, né? São 3 áreas geográficas, sul, leste e oeste. A gente brinca que Goiânia não tem norte, né? Sendo assim, porque não tem a área norte. E isso ocorre porque o norte de Goiânia, da região metropolitana, é uma área de preservação ambiental, não é também nenhum esquecimento ou um detalhamento. Não é uma área de expansão urbana. Os lotes, temos como lote 1 Eixanguera, né, operado pela empresa pública Metrobus, que é o nosso BRT. Temos um lote 5, que é o lote espelho,
que é operada pela Rápido Araguaia, e ela opera as 3 áreas de concessão, com exceção do BRT. Temos a HP Transportes, que é a acionista da URB Mobilidade em Brasília, com a área sul. Aviação Reunidas, aqui eu fui diretor, responsável pela área oeste. A Cotego, que é uma cooperativa, são os antigos perueiros, que formaram uma empresa, né? Agora eles têm os ônibus, os veículos, garagem, e que fica no leste. Os contratos têm um prazo de 20 anos, então eles vão vencer em 28. Esse prazo dilatado foi devido aos investimentos em terminais, e a remuneração é para o passageiro transportado. Então, no nosso contrato, não existe a figura da subvenção pública. Agora, falando sobre a demanda e a oferta do serviço, se eu estiver indo muito rápido, vocês podem me parar e me avisar qualquer coisa, porque eu não consigo ver vocês, então fica meio estranho. Mas, tudo bem, não sei nem se tá todo mundo aqui ainda. Então tá bom. Então, aqui, esse primeiro gráfico teve a ideia de mostrar a nossa demanda anual de 2008 até 2019, para vocês terem uma ideia da realidade, comparado com o que estava previsto nos contratos de concessão. É interessante notar que entre os anos de 2008 e 2012 foi bem em linha, né? Em 2013, acontece algo muito marcante para o sistema de transporte, tanto de Goiânia quanto do Brasil inteiro. Não sei se vocês lembram, que é a revolta dos 20 centavos. Não é? A população saiu reivindicando, né, no mundo inteiro os aumentos das passagens de ônibus. Isso causou congelamento da tarifa. O congelamento da tarifa acaba provocando algumas externalidades negativas, que é, dentre, né, várias, a falta de equilíbrio dos contratos e, normalmente, em interação do poder público e das operadoras, a forma de reequilíbrio, em casos que não tem subvenção, é você diminuir a oferta. Né? Você vai estar perdendo receita, então vamos diminuir sua oferta para tentar equilibrar por meio dos custos. Isso acontece uma degradação do serviço. Essa degradação provoca outra diminuição de tarifa. A tarifa é calculada como o custo do sistema dividido pelos passageiros pagantes. Então, uma queda no número de passageiros provoca um outro aumento tarifário. Este aumento tarifário não é todo repassado para a população por questões políticas e sociais. Então, gera um desequilíbrio que diminui a oferta e vai gerando um círculo vicioso que vem destruindo o transporte, não só em Goiânia, mas no Brasil como um todo. As únicas exceções ainda que os serviços têm algum grau de robustez é São Paulo e o Distrito Federal, devido à subvenção pública, né? Então, neste período entre 2008 e 2019, a demanda anual ficou aquém, né, em quase 50%. Isso provoca, né, uma série de desequilíbrios. O que eu vinha falando, que era a questão da oferta, a oferta foi reduzida no período, e foi uma redução de quase 30%, né, 27%. Né? Mas, não foi isso que né? A demanda caiu 40%, a oferta, e aqui está tampando para mim, a oferta caiu 13%, né? O que não é correto falar, né, que deu esse
esse deságio de 27%. Mas é que a redução da oferta ela não acompanha, né, a queda de demanda, porque a redução de oferta ela é sempre reativa. Então, a demanda cai, você mexe na oferta, piora o serviço, a demanda cai. Então, nunca vai ter esse descompasso. Mas a ideia de trazer essa apresentação era para vocês perceberem que Goiânia, como boa parte do Brasil, né, já vinha com um modelo já desgastado em relação à forma de gestão e regulação dos serviços. E também da operação, né, não eximindo a parte do privado. Então, com o Covid, né, os estados, municípios tiveram que tomar decisões, né, rápidas, infelizmente pouco planejadas, né, porque ninguém, até hoje, a gente pode afirmar que conhece como funciona a questão do vírus. E a primeira restrição sanitária, que já foi em março do ano passado, foi a lotação. Né? Qual foi a solução? O transporte público só pode carregar com lotação de banco, não pode carregar ninguém em pé. E qual seria, então, o número... Porque eu não passo, eu vou acelerando. Vocês sabem que a frota ela é resultante da demanda. Então, o correto, né, você pegar o horário crítico, né, o trecho crítico da linha ou o horário crítico do sistema para determinar a sua frota total. Então, assim, no período que o transporte está mais carregado, com o maior número de demanda, qual que é a frota para carregar essa demanda de acordo com um nível de serviço. Então, foi calculado, né, que para atender aquela demanda, mesmo que reduzida, né, no período da pandemia, para carregar todo mundo sentado, ao invés dos 1.000 ônibus que hoje roda, deveríamos ter rodando 2.095 ônibus mais para todo mundo. Então, com isso, nós apresentamos para o órgão gestor, para o Ministério Público, né, para todo mundo falar assim, não é praticável porque não existe essa frota em nenhum lugar. Né? E eu não sei se vocês já ouviram algo parecido e a gente acaba ouvindo isso. Não, pega um ônibus de tarde que roda à tarde e põe ele para rodar de manhã. Né? O pessoal, às vezes, né, não tem essa percepção que o número de carro, a frota, ela é um bem infinito. Não é? Então, por isso que uma questão que eu imagino que essa geração que está sendo formada na universidade, né, e todos nós, a parte de transporte e mobilidade urbana, que temos que melhorar na comunicação, porque nós achamos simples algo que para quem é de fora pode ser bastante complexo e de difícil compreensão. Põe ônibus, né? Ninguém tem ideia que um ônibus custa hoje entre 400 e 500 mil reais. Que não existe ônibus pronto entrega, então você faz toda uma você tem que fazer uma solicitação anterior, né? Uma encomenda. Que ônibus é diferente de carro, né? Que você já chega na concessionária, o carro está lá pronto, né? Você compra primeiro, encomenda chassi e carroceria separados, porque são fabricantes, né, diferentes. Então tem toda uma complexidade que não é captada, não por culpa da sociedade, mas muito mais por nossa responsabilidade, né, de especialistas, de ter essa dificuldade na hora de comunicar.
né? Então, uma da ideia desse estudo que nós fizemos foi para mostrar, falei, olha aqui, ó, aí tem toda uma apresentação, se eu encontrar, até vejo se tem como compartilhar com o professor Pastor, mostrando, ó, um ônibus carrega tantas pessoas sentadas, né, explicar aqui que horário é crítico, né, porque existe o sobe e desce. Então, para todos entenderem. Então, mostramos que não dava para resolver esse problema, né, carregando todo mundo sentado. Isso aqui é só explicando, né, porque eu deixei uma cópia já dessa apresentação com o professor. Pastor, se ele quiser, né, distribuir, ele fica à vontade. Então, isso aqui é só para entender como foi calculada a demanda. Ok, vai ser distribuído sim, Miguel. Vou distribuir sim. Então, eles viram que a restrição sanitária, a primeira, não deu certo. Não dava para carregar todo mundo sentado. Então, o governo do estado de Goiás teve uma outra ideia, que é criar o embarque prioritário. O que seria esse embarque prioritário? Em Goiânia, nós não temos cobrador desde 2000. Então, nosso serviço é todo de bilhetagem eletrônica há mais de 20 anos. E que a ideia? Você tinha algumas atividades que eram consideradas essenciais. Então, a pessoa tinha que entrar no site da CMTC ou do consórcio para fazer um cadastro e apontar qual que era o trabalho dela, se ela fazia parte ou não do grupo dos serviços essenciais. Quem não fosse, né, ou não conseguisse comprovar, teria a carteirinha bloqueada no período entre 5h45 da manhã até as 7h15 e das 16h45 às 18h15. Então, só poderia andar de transporte público, né, no horário de pico, pessoas de serviços essenciais. Isso fez com que a demanda caísse em 40%, porque tirou também pessoas, a demanda no horário de pico de 40%, em 32% do sistema, porque quem não era essencial era desestimulado a andar de ônibus. Foi até entendida como um sucesso entre, né, o poder concedente. Essa ideia até foi mostrada para outros estados, que foi uma forma, já como não conseguimos colocar todo mundo sentado adequando a frota, nós adequamos a demanda. Tá? E qual foi o nível de serviço com isso tudo? Né? Essas ações, nós olhando aqui o sistema, fez com o nosso IPK, né, que é um índice de produtividade que pega o CA aqui, saiu por empolgação da digitação, K ficou bem K. Reduziu 54% desde o início da pandemia. Por quê? Porque mesmo com a pandemia reduzindo demanda, para manter, né, todas as restrições sanitárias, usamos uma frota mais alta. Então, rodamos mais e diminuímos bem a nossa produtividade. Saindo de um IPK em março de 19, que era de 1,83, para 0,85 em março de 21. O índice de passageiro de viagem, né? Então, assim, cada viagem em Goiânia tinha, entre pessoas validadas, que aí eu não pego quem entra pela catraca e tudo, nós tínhamos uma média de 47 pessoas por ônibus, por viagem. Em março de 21, esse número caiu para 19. Então, conseguimos perceber que a ideia de diminuir, né, a ideia do poder público em diminuir a lotação foi atingida.
né? Apesar que, imagina que tem pessoa de Goiânia na sala, fala assim, mas o jornal mostrava o horário que estava lotado, os terminais. Infelizmente, isso é algo que é muito difícil de resolver. Como eu falei, transporte é meio, não é fim, porque deveria ter também uma conscientização maior entre os empregadores para ajudar também numa escala. Teve no início da pandemia, mas não se manteve, né, até o final em escala de entrada dos profissionais. Principalmente, e o que gera uma situação mais complicada, são os profissionais que trabalham, né, em casa, né, os domésticos. Por quê? E aí porque devido à quarentena, no primeiro momento a gente até achou que diminuiu o número de domésticos que iam trabalhar. Até acredito que em 2020 diminuiu. Só que só nos primeiros meses, quando perceberam que a pandemia ia ser mais prolongada, os lockdowns, elas voltaram a trabalhar. E elas eram as que sofriam mais, né, com pesquisa que nós fizemos, né, com o usuário, era que mais sofria pressão por horário e por andar no pico. Então, assim, muita questão de falta de sensibilidade das pessoas também não ajudaram nesse momento. Então, aquela defasagem que vinha de 27%, né? Igual assim, a demanda nossa aqui é 1,52, a oferta subiu, né, gente? Subiu um pouco, subiu 1%. E nós ficamos nessa defasagem bem maior. Então, isso produziu o cenário atual. E qual que é a situação atual de Goiânia? Já alguns dados comparativos. O EBITDA, né? O que é o EBITDA? Falar de uma forma, não sei se vocês viram ainda já na faculdade, é o resultado. Né? Quanto que é o resultado da empresa no final do mês? Ela pagou todos os custos operacionais, administrativos, né? E quanto que sobrou? Em junho de 19, tinha sido menos 7,3%. Né? Teve um prejuízo de 7,3%. Esse prejuízo em junho de 21 foi de 43%. Né? A receita, cada carro circulando no mês, gerava quase 37 mil reais. Em junho agora de 21, 22 mil reais. Mas, né, o que isso quer dizer? Que a nossa tarifa base de 4,30, né? E eu usei o número de passageiros equivalentes. O que é o passageiro equivalente, né? Eu peguei a receita e dividi pela tarifa e vi como se todo mundo que pagasse tarifa. E aí o valor do equivalente. Equivalente se todos pagassem a tarifa de 4,30, quanto seria a nossa demanda. A nossa produtividade em junho de 19 foi 1,49 e em junho de 21, 1,08. Então, quer dizer que a cada quilômetro rodado, antes pegava 1,5 passageiro, então a cada 2, 3 passageiros, e agora, se a cada 1, você pegava um passageiro. Em 2019, a tarifa de 4,30 era usada para cobrir um custo total, né? Dividido pelo passageiro equivalente de 4,62, então o sistema custava, né? Para carregar um passageiro, ele custava 460 por 462 por, né? E pagava 4,30, por isso que dá aquele 7,3 de prejuízo. Hoje o custo é 7,17, porque teve um outro problema também, que todos nós estamos percebendo: inflação, aumento do combustível,
né? Aumento de peças, componentes eletrônicos muito caro. Então, o cenário, e Goiânia só exemplifica isso, o transporte passou pela sua pior crise da história. Por que é a pior? Porque o transporte não pode parar. Como o transporte é meio, né, ele tem que continuar funcionando, independente da circunstância. Então, e também por ser meio, para ser um canal de aglomeração, tem que ter todo um cuidado, né, em relação às pessoas. Então, você ainda aumenta a oferta para diminuir tempo de espera, para diminuir a aglomeração em terminais, para diminuir a lotação nos ônibus e para manter o sistema e essa conta fica muito deficitária. O que é algo que a gente escuta muito e que tem razão, né? Mas os restaurantes também surtiram o efeito, né? Tiveram que fechar as portas, né? Porque academias, lojas, sim, mas o transporte público, desde 2016, é um direito constitucional. E isso faz com que o Estado, né, seja o Estado é obrigado, entre aspas, mantê-lo funcionando independente da situação, independente ou não de existir demanda. Então, por isso, eu escuto muito aqui em Goiânia, vocês ficam falando de crise, toda hora que eu estou na rua, o ônibus está lotado. Eu falo, verdade. Mas você não está na rua toda hora que o ônibus passa. Então tem hora que ele passa vazio. Né? Isso aqui é uma projeção quanto à recuperação, né, do sistema. Nós acreditamos que com o avanço da vacinação e a diminuição das medidas sanitárias, a demanda possa ir aumentar. Nosso cenário base é março de 2019. Né? E hoje nós estamos com uma queda de agosto até semana passada na demanda de 41% em relação ao que foi transportado em março. Né? E a gente já tem um crescimento e quase 10% em relação a julho e vem crescendo. Então, assim, a gente percebe que conforme a vacinação foi avançando, a demanda foi voltando. As pessoas vão ficando mais seguras, as medidas de restrição vão diminuindo, né? Então as pessoas estão mais dispostas. Em Goiânia, na última estimativa aqui da prefeitura, dia 13 de outubro deverá ter vacinado 50% da população, não da população total, não só os acima de 18, mas esse número é acima da população total, com 2 doses até dia 13 de outubro. Então, nós imaginamos que em outubro nós começamos a ter um cenário melhor para ver o quanto de demanda que vai recuperar. Não acredito que seja 100%, e depois até vou justificar mais. E outro ponto porque quem não está andando arranjou alguma outra solução para andar. E uma coisa que nós estamos percebendo é que um dos mitos que nós tínhamos, que é o mito da elasticidade, né, da demanda em relação à tarifa, ele não está se comprovando, porque a nossa tarifa aqui em Goiânia está congelada desde 2019, né, não houve reajustes, e a demanda não cresce.
mesmo 1 litro de gasolina hoje está quase R$7. Então, as pessoas continuam preferindo dar uma solução individual do que andando de transporte público. E eu não faço nenhuma crítica, né? Não sou hipócrita, porque eu também vou no trabalho de carro, né? Às vezes eu me sinto um funcionário da Coca-Cola que adora Pepsi, mas essa é a realidade. O transporte público tem um lema hoje, não só aqui em Goiânia, mas no Brasil como um todo: quem está dentro quer sair e quem está fora não quer entrar. Eu não vejo ninguém falando, nossa, meu sonho é vender meu carro e começar a andar de ônibus. Normalmente eu escuto o contrário. Meu sonho é conseguir ter o meu carro para nunca mais depender de ônibus. Então, todo esse cenário gerou uma crise financeira e um desequilíbrio econômico. E o que está sendo feito aqui em Goiânia? O Ministério Público, né, o Ministério Público do Consumidor, aqui do estado de Goiás, fez uma ação civil pública para que estados e municípios, né, aportassem, né, um auxílio emergencial para que o transporte não parasse. Porque chegou o momento de faltar recurso para ter diesel, para pagar diesel. Então, a tarifa de equilíbrio do sistema, calculada pela CMTC, nosso órgão gestor, né, se ele fosse atualizada, chegaria na casa dos 6,79, 6,80, e hoje está em 4,30. Então, essa diferença está sendo, né, financiada pelo poder público. Não é um subsídio, né, estritamente, porque ele tem início e fim, porque ele é mais para cobrir um déficit, mitigar, né, essa questão da crise financeira. Atualmente, né, o Estado vem cobrindo 17%, mas já está acordado do município de Goiânia assumir 41% dessa conta e o Estado de Goiás outros 41%. E o restante ficando para as outras cidades. E como está no mundo, né? Esse exemplo aqui do gráfico do Canadá, eu acho ele muito legal, né? Porque ele mostra como que evoluiu durante a pandemia a demanda, né? Entre abril e maio de 20 com 21, e em relação ao home office, né? Então, assim, quanto mais o home office crescia, né, chegou a estar 41% da população economicamente, né, empregada, está trabalhando em casa, né? E no último número, que é mais de 21, foi para 30, e a demanda, que no primeiro mês da pandemia foi de 25 milhões, foi para 49 milhões, dobrando. Então, isso leva a uma discussão muito interessante, que é a questão da nova forma de ver, né, a mobilidade. Eu não gosto muito da palavra novo normal, e como normal uma curva, então não é que vai ter uma nova curva, mas tudo bem. É as novas experiências. Nós aprendemos outras formas de atingir nossos objetivos sem necessariamente se deslocar. Aqui em casa, a minha esposa aprendeu, né, começou a usar um aplicativo para supermercado, um que até da Uber chama Corner Shop, e ela não gosta mais de fazer compra, só gosta de fazer feira. A compra ela pede pelo aplicativo, marca o horário, eles vêm aqui em casa e entregam. Então, além disso, né, a questão de iFood e outros do gênero. Até agora, até carro a gente compra por aplicativo sem precisar ir para a concessionária. Então, a mobilidade nas cidades vai ter que olhar com carinho, cada vez mais,
o transporte não só de pessoas, mas também de mercadorias. Nos Estados Unidos, né, esses dois gráficos mostram, né, a queda que houve na demanda, uma referência de dezembro de 2019, né, e o prejuízo que isso levou lá também. O mesmo no Canadá, mas no do Canadá eu não consegui encontrar os gráficos, mas depois o relatório que eu entreguei ao professor Pastor, ele fica também o critério dele compartilhar, mostra mais referências. Mas os Estados Unidos, né, aprovaram, né, um projeto trilionário, né, de ajuda, que parte será colocado no transporte público, né, e que vai abrir, né, uma média, né, de 25 milhões, bilhões, né, 25 bilhões de dólares agora em 2021, né, que já tem 14 bilhões para auxiliar, então vai ficar ainda faltando 11 bi, e mais, né, estimativas que 22 mais 15 bilhões e em 23, 13 bilhões. Isso acontece, né, por causa desse descasamento que você teve que manter uma alta oferta com uma baixa demanda por causa da questão das aglomerações. Outra coisa interessante nos Estados Unidos é que eles estão numa campanha para estimular o passageiro a voltar. Então, tem cidades que estão dando desconto, tem cidades, né, até oferecendo tarifa zero. Por quê? Porque essa questão gerou uma outra externalidade negativa. Aumento de carro nas vias, aumento de engarrafamento, pressão nos estacionamentos, maior poluição, que é uma preocupação que nós ainda não temos, né, em relação aos carros. Então, essa questão do desequilíbrio econômico-financeiro do serviço de transporte, ele é uma questão não só nossa, não só culpa da nossa ineficiência, que existe. Eu acho que existem muitos processos, tanto da parte do privado quanto do público, que podem e devem ser melhorados, aproveitar essa situação. Muitas questões contratuais que devem ser revistas, mas o setor chegou nessa situação que é, né, caótica, mas esse caos nos dá a oportunidade de corrigir. Eu queria aproveitar aqui, né, e fazer um convite, né, de primeira mão vocês vão estar sabendo. Na terça-feira nós vamos fazer aqui em Goiânia um lançamento do nosso fórum de mobilidade, a recriação dele no formato digital, né? Temos um grupo no Telegram, que é esse link, onde que tem pessoas do Brasil inteiro, nós conversando sobre transporte, né? Mostra a realidade de Porto Alegre, do Espírito Santo, de Vitória, do Piauí, de Fortaleza. Então, acho que qualquer um pode entrar e participar. É gratuito, né? E eu acho bastante interessante. Estou mandando junto com o material para o professor Pastor 3 podcasts que eu acho interessante, né? Esse que é mobilidade urbana em tempos de Covid, né? É legal, que conta a história, é um gestor público de Porto Alegre contando a história, né, de como está lá, né, como as coisas estão acontecendo na cidade, né? E outros temas. Muito obrigado, né? Esse é o meu e-mail para quem quiser mandar dúvida, contato, sugestão de relatório. Fala, Miguel, tem como você montar um relatório aqui para nós? Fazendo uma relação